Pessoal, então hoje eu vou fazer um maquiando cliente narrado e essa é a minha cliente, ela é uma noiva, tá? Então eu comecei limpando bem o rosto dela, eu limpo muito bem com água micelar. Em seguida, eu venho com hidratante, eu uso o hidratante da CeraVe e eu uso esse pincelzinho do All Fiber também. Aplico bem, bastante na região das olheiras, no nariz, eu hidrato bem essa pele. Ó, aqui eu tô mostrando que eu hidrato bastante a pálpebra também. Então, todos os lugarzinhos, não esqueçam, tá? Agora eu venho com a blindagem da Catherine Hill, eu uso ela pura mesmo. E aí eu tô usando essa pedra porque para dar uma desinchada no rosto dela. Então eu aplico em toda a região do rosto, usando a blindagem, já vai dar uma boa desinchada nesse rostinho. Eu tô vindo com um corretivo salmão, porque a olheira dela é bem pigmentada. Então eu venho com um pincelzinho bem denso e aplico ali, e aí eu dou acabamento com a esponjinha. Em seguida, eu já venho com a base. Eu começo aplicando em uma região um pouquinho e depois eu também dou acabamento com a esponjinha para não ficar nenhuma marcação. Nessa parte eu tomo muito cuidado para não sair o corretivo que eu passei por baixo, né? O corretivo salmão. Então eu venho aplicando bem de leve, dou acabamento com a esponjinha bem de leve para criar uma segunda camada. Em seguida, eu venho com pontos de iluminação, aplico no centro do rosto, né, para dar uma iluminada nesse rostinho dela. Em seguida, eu venho com pó solto. Eu aplico bastante pó, principalmente na região abaixo dos olhos, na testa, porque eu quero garantir que essa maquiagem dure bastante. Então, eu aplico bastante pó mesmo e eu deixo ele ali. Aí, em seguida, eu já venho com contorno, ó. Eu passo o contorno nessa parte dos olhos, porque eu já aproveito e já faz um esfumado. E em seguida, eu já tô passando o blush. Eu esqueci de gravar a parte de eu tirando com o pó, mas eu tiro com um pincel bem fofinho. E aí eu tô passando o Fix Plus da MAC pra dar uma segurada nessa maquiagem. Aproveitando que tá um pouco molhadinho, eu aproveito e já passo o iluminador. Eu passo também abaixo da sobrancelha, já aproveito o trabalho e faço já os pontos de iluminação que eu quero. Não mostrou aí no vídeo, mas eu apliquei na pontinha do nariz, no arco do cupido. Agora a gente vai para a área dos olhos. Então, eu começo iluminando bem o canto interno dos olhos dela. Aí, eu vou pentear a sobrancelha, porque sempre cai algum pozinho, né? E aí, eu venho preenchendo com sombra, porque eu acho que fica mais natural. Aí, eu preencho a parte de baixo e em cima eu vou preencher só do meio pro final. E aí, eu dou uma escovadinha, vocês vão ver depois, acho que vai mostrar nesse vídeo. Dou uma completada também onde ela tem falhinha e fica assim, ó, bem bonito. Aí eu já vou começar com um marronzinho, né, no cantinho externo dela. Esse esfumado vai ser um esfumado em diagonal. Eu vou deixar esse esfumado bem esfumado. Aplico bem esse marrom, levo pra juntar junto com aquele contorno que eu fiz na têmpora. E aí eu já tô aplicando um marrom um pouquinho mais escuro. Percebam que é só em diagonal, ó, que eu tô esfumando. Eu esfumo bem as bordinhas, né, pra não ficar marcado. Mas sempre levando do meio da pálpebra pro final e esfumando com o contorno que eu fiz na têmpora dela. Troquei de pincel, ó, pra vocês verem. Daí eu dou uma esfumadinha só nas bordinhas pra não ficar marcado. Aí eu tô aplicando o BT da Bruna Tavares, bem rente a linha dos cílios, esfumando bem, é um marrom. Eu gosto muito de aplicar o BT porque ele não borra. Aí aqui eu tô aplicando um lápis marrom na linha d'água dela. E aí, em seguida, eu venho com o BT na parte de cima também, só pra dar um acabamento melhor pros cílios postiços que eu vou aplicar. Então, eu venho com esse marrom aí em cima só pra dar acabamento mesmo. Aqui, eu tô passando uma asa de borboleta. Linda essa asa de borboleta, gente. Deu um charme nessa maquiagem. Eu aplico também no topo alto ali da sobrancelha. E aí, eu dou mais uma esfumadinha, porque cai o pozinho. E daí, pra dar um acabamento melhor, eu sempre venho varrendo, assim, um pouquinho com marrom, olha. Pra não cada coisa ficar no seu lugar, né? Em seguida, eu venho com cílios postiços. Eu não mostro muito detalhada essa parte, porque eu acabo demorando um pouquinho, porque eu deixo bem confortável pra ela. E aí, eu tô dando mais um acabamento, que fica aquela aparecendo um pouco a colinha, né? E eu dou um pouco mais de acabamento também. Olha que maquiagem mais linda, gente. Depois vocês vão dar um close no final, mas olha só que lindo que tá o olho. E a pele tá bem iluminada. Tudo bem que a iluminação não tava tão boa, que eu tava num salão diferente, que não é o meu. Mas depois vocês vão ver lá fora que eu filmei o resultado final. Vocês vão gostar. Aqui eu tô dando o acabamento, ó, nos cílios, pra ficar bem confortável pra ela. E aqui, ó, mais um acabamento com delineador líquido preto no cantinho. Para os cílios não começar do nada, sabe? Começar de um delineado preto, assim. Ficou bem legal. Olha que linda.
Olha a diferença, vocês pegarem a diferença do começo, né? Aqui eu tô aplicando o batom, ela pediu um batom mais pro rosé e ficou lindo. Eu vou deixar um pouco vocês vendo eu aplicar o batom, mas olha só esse olho que lindo, glow, bem esfumado. Ai, gente, ficou maravilhoso, ela amou. Eu tive que cortar por causa do formato do YouTube, mas dá pra ver, né? Olha só como essa maquiagem ficou bem iluminada e muito linda. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!